Olá, como vai? O programa de hoje está curioso, até porque nós vamos falar de hipnose, exatamente. Quem nunca viu, né, na TV esse assunto tão falado, mas tem muitas outras propriedades. E para falar sobre o assunto, eu recebo o hipnoterapeuta, que é o senhor Alessandro Baitello. Obrigada pela presença. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por estar no nosso estúdio. A gente fala de hipnose, as pessoas já pensam em várias referências, mas me fala você, sendo um hipnoterapeuta, qual é a condição realmente dessa prática? Primeiro, o que a gente vê na televisão hoje, aquela coisa hollywoodiana, né, em que a pessoa come uma cebola e acha que é maçã, isso existe, mas não tem nada a ver com a hipnoterapia. Aquilo é hipnose, onde você mostra talvez um poder da mente. Acontece aquilo? Acontece. O que nós fazemos é hipnoterapia para ajudar no tratamento complementar de problemas como depressão, ansiedade e outros meios de dirigir, essas coisas todas. Então, a hipnose tem que ser usada como terapia, e hoje é uma terapia complementar. É essa a diferença, tá? Então, a hipnose, se não fizer bem, mal não vai fazer. Okay. A pessoa pergunta, eu estou no consultório, mas e se eu entrar em transe e não voltar? Não tem como não voltar, porque também não foi para lugar nenhum, okay. Então ela é segura. Então são esses pontos que a gente vai acabar tratando. Essa hipnoterapia, ela é para qual tipo de doença ou qual tipo de síndrome que a pessoa estiver? Eu costumo dizer que o hipnoterapeuta, ele é um terapeuta complementar ou alternativo. Hoje a gente usa o termo complementar. Então tem o médico, tem o psicólogo e tem o hipnoterapeuta. E a gente atua... quando o médico, por exemplo, receita um remédio, um medicamento para depressão, ansiedade, a gente atua de forma complementar. Então, tem muitos médicos que nos indicam pessoas com ansiedade, depressão, pânico, fobia, medos, problemas de relacionamento, o que o psicólogo nos indica, e a gente faz o quê? Trabalha na causa, porque nós trabalhamos com a parte emocional. Então, a hipnoterapia trabalha, ou seja, eu vou acessar o seu inconsciente, onde você não lembra muita coisa, e lá eu vou ressignificar um trauma que você tem. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata, né? Que é um exemplo. Tem gente que tem medo de dirigir. Tem uma causa disso. Medicamento vai resolver? Não. Então a gente faz uma hipnose e nessa hipnose a gente vai até a causa. E a pessoa não sabe, a causa não lembra. Quando você fala assim do tratamento em si, como vocês avaliam, por exemplo, quantas sessões? Qual é o resultado? Há uma garantia de resultado? Porque eu acho que é isso. Tudo bem que cabe ao paciente também, várias vezes, até com remédio alopático, isso vai ser permitido. Mas qual é o retorno que vocês dão? Qual é essa garantia? Porque nós temos uma quantidade, né? Fazer terapia também é acompanhar, ir, é conversar. Depende muito, é ambíguo, né? Depende dos dois lados, né? É isso também? Vocês dão um resultado propriamente? Como é feita essa avaliação do paciente? Então, sempre que a gente recebe a gente chama de cliente, tá? Paciente é o médico. Okay. Então, o que acontece? Sempre que a gente recebe um cliente, a gente faz uma avaliação prévia. Ele traz o problema dele, fala, eu estou com depressão. Eu não discuto se ele está com depressão não, porque eu não sou médico. Okay. O médico que diz se ele está com depressão ou não. E a gente vai então tratar... ele já vem com o diagnóstico para você. Já vem, ele acha que eu estou com depressão, acho que estou com ansiedade. Tudo bem, se o médico falou ou não falou, a gente vai tratar você. A hipnose ela tem uma vantagem, ela é uma terapia super breve. No máximo 5 sessões de 1 hora a gente vai fazer. Okay. Então a gente não faz diagnóstico, que não somos médicos, a gente trata não a doença, a gente trata a pessoa e não damos garantia nenhuma de resultado, porque nem médico pode dar. Isso é proibido no Brasil e em muitos outros lugares, senão vira curandeirismo e não é uma coisa ética. Então, assim, e como você falou, hoje o hipnoterapeuta é um facilitador. Ele coloca você em transe e vai buscar a causa do seu problema, que você diz estar com esse problema, mas nós ressignificamos, mas nós não tratamos o problema, então nós vamos nessa causa. Então a diferença é que no máximo 5 sessões. Por quê? Se não resolver em 5 sessões, não vai resolver com hipnose, não é para hipnose. Essa é a diferença. Tem gente que faz terapia e fica 6 anos, 7 anos. A hipnose é rápida, ela vai na causa, ressignifica a causa e te liberta. Um dos maiores medos é não voltar do transe. Isso, com certeza, eu acho que a maioria das pessoas pensa nessa questão. Esse seria o maior medo? Ou tem, igual você falou, não faz mal, mas tem alguns outros que as pessoas acabam falando, acontece isso, acontece... É muito mais curiosidade, Juliana, do que um medo. Mas muitas pessoas têm. Olha, eu vou entrar em transe, eu vou ficar ao comando do hipnoterapeuta. Mentira, você está no comando o tempo todo. A gente é facilitador. Então, quando você entra num transe hipnótico, é quase um sono, é natural. Por exemplo, você está hipnotizado agora comigo aqui, eu estou hipnotizado com você, que nós estamos prestando atenção só em nós, e você nas câmeras. Então, essa é um tipo de hipnose
Esse é um tipo de hipnose. E isso é natural. Então, quando você ouve a minha voz falando, olha, Juliana, eu vou contar de 1 a 10, e você vai se imaginar descendo uma escada e uma música de fundo, você vai ficar só ouvindo a minha voz. Então, eu vou conduzindo você. E é uma coisa natural. Então, não há por que ter medo, né? Hoje, por exemplo, as pessoas estão entendendo que a hipnose, a hipnoterapia é algo científico, entende? Não tem nada a ver com ocultismo, nada a ver com religião. E o melhor, hoje nós temos 35% de pessoas evangélicas na clínica. Que bacana. E pastores de igrejas evangélicas, as protestantes, as mais tradicionais, que entenderam que a gente pode ajudar de alguma maneira com a hipnoterapia. Que não é um ocultismo, né? Sim, realmente algo estudado, algo né? Que vem de referências e tudo mais, né? Se você, Juliana, for a um consultório de hipnose e tiver lá um blim blim blim, tiver uma imagem de um santo qualquer na frente, tiver um incenso e uma cachoeira, fuja, porque não é hipnoterapia. Agora, se você quiser tratar com ocultismo, aí a crença é sua. Mas quem faz hipnose não é isso. Hipnose é científica. Que também cabe a cada um ir ao lugar que quiser, desde que tenha as suas referências, as suas fés, não tem problema nenhum. Toda forma de ajuda é válida. Só que eu falo pela hipnoterapia, como um doutor que eu fiz doutorado na Espanha, e lá se faz até cirurgia sem anestesia com hipnoterapia. É muito avançado na Europa isso, e principalmente na Espanha. Então, eu falo com propriedade. Hipnose não é isso, hipnose é científica. Não, perfeito. E falando nisso, até me cria curiosidade, a clínica de vocês é em São Paulo, na realidade, são três unidades, é isso? Isso. E vocês têm franquia para essa questão. Como funciona um pouco a pessoa que quiser fazer um curso? Como seria isso? A pessoa que tiver interesse, ela precisa já ter uma formação em alguma profissão? Como seria? Nós temos uma escola da hipnose que forma com todo cuidado o hipnoterapeuta, porque depois ele pode trabalhar na clínica da hipnose ou abrir seu consultório, né? Claro. Então ele trabalha tudo dentro de uma ética. Então nós temos uma formação de 6 meses a 1 ano, dependendo do profissional, para que ele possa atuar como hipnoterapeuta alternativo ou complementar, que é o que a gente usa, né? E a clínica da hipnose é uma rede de clínicas que está presente em São Paulo e está expandindo. Então nós somos franquia e estamos abrindo no Brasil todo. Então assim, é a única clínica de hipnose do Brasil, o formato é único, e hoje nós estamos com mais de 4.200 clientes na rede. Legal, bem interessante, até por essa referência mesmo, todo esse approach que vocês fazem, né? É interessante mesmo. Que as pessoas que tenham curiosidade possam entrar em contato com vocês, até porque é um assunto realmente que precisa de informação, né? E antes de tudo, acreditar, ter a confiança na pessoa que está tratando, né? Um detalhe, nós temos médicos e psicólogos se tratando conosco. Olha. Então a gente fica muito feliz. A gente dá aula para médicos e psicólogos que queiram utilizar essa técnica com também os seus pacientes e clientes. E o índice de satisfação na nossa pesquisa é de 85%. 85% com ótimos resultados, 10% com resultados medianos e 5% sem resultado algum. Que bacana. Muito interessante. Obrigada pela presença, Alessandra. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado do assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. E você, se ficou curioso, manda e-mail pra gente, dgbctv@dgbc.com.br, até porque é a sua saúde, então é importante que você tenha a melhor informação. Até mais.